Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Mês decisivo. Vamos saber qual vai ser o calendário do Flamengo em maio. Time europeu observa medalhão do Flamengo. Jogador entra na mira da Europa e Flamengo se abre por uma oferta irrecusável. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo não teve muito tempo para lamentar o empate em 2-2 contra o Vasco da Gama ontem. E já nessa segunda-feira, o elenco retomou as atividades e iniciou a sua preparação para o próximo compromisso dessa temporada. De acordo com a programação oficial do clube, os jogadores se reapresentaram na manhã desta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu. O técnico Leonardo Jardim comandou a atividade a partir das 10 horas, horário de Brasília, dando início aos ajustes visando o jogo pela Copa Libertadores. A mudança de foco é imediata. O Flamengo volta as suas atenções agora para o jogo contra o Independiente Medellín da Colômbia, válido pela quarta rodada da fase de grupos. No primeiro encontro entre eles aqui no Maracanã, deu Flamengo com uma goleada convincente por 4-1. Apesar de somar um ponto, o resultado diante do Vasco foi recebido com frustração, porque o Flamengo chegou a abrir 2-0 no placar e controlava a partida até a reta final. No entanto, uma queda de rendimento permitiu a reação do Vasco, que conseguiu seu empate nos minutos finais. O tropeço teve impacto direto na tabela de colocação e o Flamengo desperdiçou a grande chance de reduzir de forma significativa a sua diferença para o líder Palmeiras. Atualmente, a equipe paulista tem 33 pontos, enquanto o Flamengo aparece na segunda colocação com 27, ainda com um jogo a menos contra o Mirassol. Agora o cenário muda para a competição continental. O Flamengo viaja para a Colômbia, onde vai enfrentar novamente o Independiente Medellín, mas dessa vez vai ser no estádio Atanásio Girardot. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, e é considerada fundamental para a caminhada rubro-negra na Libertadores. Após o tropeço no Brasileirão, a equipe busca uma resposta rápida dentro do campeonato para retomar a confiança e seguir firme na briga pelos títulos dessa temporada, principalmente o da Libertadores. Na sua coletiva de ontem, o técnico Leonardo Jardim falou: em relação ao jogo, posso dizer que tivemos 70 minutos, 75 aceitáveis. Fizemos 2 gols, tivemos uma ou duas situações, entregamos o jogo ao adversário, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar os corredores. Eles cruzaram com muita facilidade, fizeram 2 gols de cruzamento. O Flamengo tem que jogar. Foi a mensagem que eu deixei para os jogadores. Eu sou o grande responsável por não ter conseguido que os jogadores mantivessem o nível de exibição dos seus primeiros 70 minutos. A gente quebrou, o adversário conseguiu reagir e ter o domínio da bola. Eu disse a eles, quando a gente entra para ganhar, temos que ter mais responsabilidade. É fundamental. Isso tem uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipe, disse lá o Leonardo Jardim. Não podemos utilizar 3 meias, 2 lesionados e um suspenso. Com certeza que algum déficit de perda de bola que aconteceu nesse jogo deve-se muito a adaptações. Alguns jogadores tiveram que jogar por dentro. O Plata jogou por dentro. Na parte final, quando reforçamos o meio de campo com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e equilibrar mais o jogo. Não surtiu efeito e acabamos por ser dominados. Mas é importante termos nossos meias, porque nosso jogo está elaborado para jogar com meias, pontas e atacantes. Não é justificativa para empatar o jogo. Existem sempre 2 formas de abordar o assunto. Não esperamos que a bola entre na área. Tentamos sempre evitar. Até facilitamos esse tipo de jogo de cruzamento. Não reduzimos e não fomos agressivos nos corredores.
Depois, se acontecer, queremos ganhar duelos dentro da área. No jogo da Libertadores, jogamos com uma equipe que se baseava em duelos. Hoje, o Vasco também fez isso. Não sou de contar história. A gente sabe que a equipe do Vasco estava fresca e iria tentar com tudo. Nós estávamos mais cansados, mas com o nosso elenco precisávamos dar uma outra resposta de maturidade e de controle de jogo. Não conseguimos e o responsável disso tudo sou eu. E, por fim, ele falou também sobre o Paquetá e o Pulgar, que continuam entregues ao departamento médico do clube, e adotou cautela sobre a volta dos dois. Segundo o Jardim, ainda não há uma previsão exata para que o Paquetá e o Pulgar voltem a treinar aí com o restante do elenco. Aspas, o Paquetá e o Eric ainda não estão treinando com o grupo e não sei quando eles voltam, talvez uma semana ou 10 dias, vamos ver, afirmou lá o comandante rubro-negro. No caso do Lucas Paquetá, o meia sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e desde então ele realiza tratamento intensivo para acelerar a sua recuperação, mas ainda não reúne condições de voltar aos treinamentos com bola. Já o Eric Pulgar enfrenta um problema diferente, porque se lesionou no ombro direito no jogo contra o Red Bull Bragantino, em que foi, inclusive, expulso logo após a data FIFA. Foi querer dar um soco no camarada, errou e acabou com o ombro. O elenco do Flamengo tem pela frente, nesse mês de maio, mais uma maratona de 8 jogos. Depois de empatar ontem com o Vasco em 2-2, ele vai fazer mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mais 3 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, dia 7 de maio, vai viajar para a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín e, se vencer, vai estar classificado para a próxima fase da competição. E até mesmo um empate não seria um mau resultado, porque pela nova regra da competição, o desempate agora vai ser feito pelo confronto direto. Depois dessa viagem até a Colômbia, o Mengão vai ao Sul enfrentar o Grêmio no domingo, no dia 10 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Vitória, fora de casa, no Barradão, onde leva uma vantagem mínima para esse jogo, porque venceu a partida de ida aqui no Maracanã por apenas 2-1. E fecha as suas partidas fora de casa contra o Atlético Paranaense no dia 17 de maio. Depois pega aqui no Maracanã Estudiantes no dia 20 de maio e no dia 23 pega o Cusco do Peru. E no dia 25 de maio vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, que agora é Nubank, pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, esse mês de maio promete ser uma verdadeira prova de fogo para o nosso Mengão queridão. A capacidade da equipe em gerenciar esse calendário e manter a consistência vai ser determinante para os seus objetivos nessa temporada. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, meu amigo, minha amiga, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto. Eu também quero aproveitar aqui para te convidar a ser membro do nosso canal por apenas R$5 por mês. Você vai fortalecer e vai ajudar demais o canal a continuar trazendo as melhores notícias do nosso Mengão queridão. E eu também queria agradecer todos aqueles que são membros do canal do Mister Mengão. Vocês são demais. Muito obrigado. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, que viveram seus auges na temporada passada com as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, estão na mira do Napoli da Itália para a próxima temporada. O Napoli observa os cenários antes de realizar uma oferta oficial. O Léo Pereira, por ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo da defesa, pode ter uma vantagem em relação ao Léo Ortiz. O time italiano pretende contratar um dos dois jogadores. O Léo Ortiz entrou na mira do Napoli por sua qualidade e também por ter obtido cidadania italiana em 2023, quando ainda era jogador do Red Bull Bragantino.
Essa condição faria com que o zagueiro não ocupasse uma vaga de estrangeiro na equipe italiana. Zagueiros canhotos sempre tiveram atenção especial, já que são considerados raros. Léo Pereira já mostrou que tem qualidade para ser titular com as cores do Napoli após os 2 jogos contra a França e Croácia, quando esteve a serviço da seleção brasileira. O Napoli é treinado pelo ex-jogador Antônio Conte, que prioriza uma linha de 3 zagueiros, dando liberdade aos alas. Pelo lado esquerdo, o Léo Pereira teria a concorrência de Buongiorno, que atuou em 31 dos 35 jogos do time italiano na Série A. O Napoli está em alta e faz uma grande temporada na Série A, com chances reais de se classificar para a Champions League e ocupa a 2ª posição no campeonato italiano, atrás apenas da Inter de Milão. Já o Léo Pereira vive a expectativa de estar entre os convocados do Ancelotti no dia 18 de maio para a Copa do Mundo, após a lesão do Éder Militão, do Real Madrid, que provavelmente vai tirá-lo da competição. O zagueirão, em entrevista recente, disse estar bem no Flamengo para depois pensar na seleção brasileira e na Copa do Mundo. Em alta, o Flamengo projeta uma venda milionária do jovem meio-campista Everton Araújo num futuro bem próximo, porque ele desperta interesse da Europa. Suas atuações em 2026 chamaram a atenção da elite do futebol mundial. E o Flamengo já projeta a sua venda diante de uma oferta irrecusável. Com uma multa de 1,2 bilhão de reais, o Flamengo entende que pode realizar uma venda financeiramente acima da média, embora os valores da possível saída não cheguem nem perto do valor rescisório de 1,2 bilhão de reais. Os clubes da Europa que estão interessados no Everton Araújo foram revelados recentemente. O Real Madrid é um deles, porque acompanha a evolução do jovem promessa, mas não há ofertas oficiais na mesa do Flamengo ainda. O Napoli da Itália e o Bayer Leverkusen da Alemanha também estão interessados no Everton Araújo. Os 2 times têm analisado o atual momento e estão à frente do Real Madrid, já que podem apresentar as primeiras ofertas ao Flamengo como uma tentativa de se aproximar do Everton Araújo. Revelado no Volta Redonda, o Everton Araújo chegou ao Flamengo em 2023, mas só veio a ganhar destaque em 2026, após a demissão do Felipe Luiz e a contratação do técnico português Leonardo Jardim. O interesse do exterior não é por acaso. O perfil tático do Everton Araújo é bastante procurado na Europa, pois ele reúne força, estatura, bom jogo com os pés e, acima de tudo, margem para evoluir na carreira. Ele só tem 23 anos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e bora ser feliz, galera. Pra cima deles, Mengão!